Maurício Barbieri tentou explicar a derrota para o Santos por 1-0. Bom dia, ainda a gente não está 100%. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, galera do Vasco. Infelizmente, estamos muito preocupados. 5 pontos. Um a mais que o Corinthians, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. E o Maurício Barbieri tentou explicar. Eu acho que não tem nem o que explicar após a derrota para o Santos por 1-0. Ele tentou dividir o fato em dois, resultado e performance. Resultado ruim e performance do time ter sido mais posse de bola que o adversário e ter criado chances que o goleiro do Santos trabalhou. Veja. O resultado, que é o fator principal que traz a insatisfação para o torcedor, a gente entende que foi um resultado ruim. Nós tínhamos outro desejo, enfim, eu acho que a gente produziu muito para ter outro resultado, mas a gente não conseguiu, essa é a verdade. Eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada. Depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada, mas a gente se perdeu um pouquinho, sentiu um pouco o peso do gol. E no segundo tempo, tirando um lance do David, que o Robson toma o cartão, mas que o Robson é puxado antes, eles também não fizeram mais nada, a gente ficou em cima, a gente criou oportunidade, a gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares, mas a gente não conseguiu buscar o gol, eu acho que é isso. Não posso reprovar a minha equipe por aquilo que a gente produziu, pela maneira como a gente se comportou e atacou. Sem dúvida, o resultado que traz a satisfação para o torcedor é um resultado ruim, e é ruim para nós também, o sentimento é esse, de um resultado ruim. Também um colega que esteve lá foi feliz, falando do contexto da torcida traumatizada nos últimos 20 anos, só tomando coça, rebaixamentos, não subida em 2021, contou como 5 rebaixamentos. E ele falou sobre esse contexto, e ele foi questionando sobre esse trabalho a longo prazo, quanto tempo o Vasco ainda vai demorar para ter um time relativamente competitivo. Veja o que ele respondeu. Boa noite. Eu acho que você elaborou muito bem, antes de fazer a pergunta, né, o ponto final. E eu já vou te adiantar, assim, eu não tenho como te dar um prazo exato, daqui tantos jogos, ou daqui tantos dias, ou tantas semanas. Eu acho que vai na linha do que você falou, você fez um resgate que é importante, que é importantíssimo, né? Que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era completa escuridão até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B, né? Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia, o seguinte: para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo, mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai... E a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso. Eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Agora, eu preciso ter o cuidado e conto com a colaboração de vocês para a gente entender que um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Porque a gente tem uma base de equipe, e volto a dizer, hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando 1-0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. Isso é resultado do trabalho.
não nos trouxe o resultado do jogo que nós queríamos, não nos trouxe o resultado em pontos que nós queríamos. Mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. O que a gente tem que fazer agora é transformar isso em resultado final de jogo, transformar isso em pontos ganhos. A gente tem conseguido competir oscilando o desempenho, e eu reconheço isso, contra grandes equipes, como eu vinha falando anteriormente, mas precisa traduzir cada vez mais isso em resultado. A gente está nesse caminho, eu não consigo te dar um tempo. Posso te falar com a maior sinceridade do mundo, que a gente segue trabalhando, que a gente segue lutando, segue fazendo tudo que está ao nosso alcance. Se tem uma coisa que eu não posso reprovar os meus jogadores de jeito nenhum, não vou fazer, foi que eles competiram, do primeiro ao último minuto. Eles deixaram tudo dentro de campo. Figueiredo pediu para sair com cãibra. Eles entregaram tudo que podiam, tentaram. A gente precisa ser mais eficiente? Concordo, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter mais competência para colocar as bolas para dentro, para terminar melhor, para, de repente, escolher melhor um último passe. Estamos de acordo, eu e eles também. Todo mundo está de acordo. Isso a gente tem que evoluir, tem que crescer nesse sentido. Mas é um processo. Muitas vezes é doloroso. E aí, eu entendo a insatisfação do torcedor, ela faz parte, o torcedor tem direito de se manifestar como se manifestou, cabe a nós trabalhar, fechar a boca e tentar entregar cada vez mais e melhor. Também falou sobre a escalação, que foi uma escalação meio diferente, com Alex Teixeira iniciando no banco, o Figueiredo entrando no time, o Barro no lugar do André, e ele falou sobre essa escalação alternativa, veja. As mudanças foram por uma série de circunstâncias, eu vou citar algumas. Primeiro, em relação à organização defensiva da equipe do Santos, a gente entendeu que ia conseguir explorar bastante se a gente tivesse dois interiores, que eram o Barros e o Galarza, que não tem tanta característica de armação de jogo, mas a ideia era que o Jair pudesse fazer essa passagem da defesa para o ataque, como ele fez muito bem no segundo tempo contra o Curitiba. O Jair não estava 100%, porque ele teve um entorse feio no tornozelo, num lance do Curitiba em que o Zé Roberto dá um carrinho nele, que é até motivo de reclamação do clube junto à CBF. Naquele lance, o Jair teve um entorse importante, então o Jair não estava em condição. Então, uma das ideias era também ajudar a proteger o Jair, ter dois caras que fossem marcar, que dessem consistência ao meio-campo. O Alex é um jogador que nos ajuda nisso, tem presença, tem finalização, é um jogador um pouco mais criativo, mas o Alex, na véspera do jogo, estava com a CK elevada, termografia alterada, com sinais de cansaço, então a gente entendeu que na sequência seria um risco começar com o Alex para jogar 90 minutos, e isso ajudou também a eu escolher essa outra formação. E eu acho que a gente fez bem, porque até a gente tomar o gol, a gente estava criando oportunidades, chegando e jogando eles para trás, mas realmente sentiu um pouco, pesou essa questão emocional na hora do gol. Em relação a jogar contra as equipes fechadas, o que eu posso te responder é que essa não é uma dificuldade do Vasco, essa é uma dificuldade de qualquer equipe. O Vasco encontra dificuldades quando enfrenta um adversário com um bloco muito baixo, e a maioria das equipes encontra muita dificuldade, tem exemplo aí em Champions League. O Real Madrid marcou lá embaixo o City, e o City teve muita dificuldade. A gente criou muita dificuldade para o Fluminense quando a gente desceu o bloco. Então, é uma dificuldade do futebol em si, porque apesar do campo ter 105 por 68, quando o adversário joga ali da intermediária para trás, esses 105 sumiram, viram 40 metros. E você ter que criar em 40 metros é muito mais difícil do que você ter que criar se o jogo fica aberto, né? Então, não é uma dificuldade do Vasco, embora o Vasco também esteja com essa dificuldade, a gente, sem dúvida, tem que buscar soluções. E eu acho que a gente tentou, porque é um fato, a gente cruzou muitas bolas, sim, por eles estarem fechados, jogou, o Pedro é um cara de área, mas a gente também entrou por dentro algumas vezes com o Alex, entrou com o Pedro, no lance que o Paulo citou, que a gente está reclamando uma decisão errada. Eu acho que a gente tentou de diferentes formas entrar, e acho que o que acabou pesando foi isso. A gente não conseguiu eficiência, talvez tenha faltado também um pouco de sorte, porque a bola batia em todo mundo, batia no zagueiro e saía, batia no goleiro, e a gente não conseguiu fazer o gol. E isso tem um peso
importante para um resultado negativo e para uma sequência que a gente sabe que não é a que a gente gostaria, mas a gente só vai reverter isso trabalhando com ajuste, seguindo em frente. É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva inteira aqui para ficar enorme o vídeo. Então, até mais com o segundo tempo da coletiva.